Sueli Bispo é autora de Lágrima Fora do Lugar, seu segundo livro de poesias. Formada em História e mestre em Estudos Literários, Sueli relaciona sua produção também à valorização da cultura negra. Outra paixão da autora é o teatro. Ela exerce a profissão há mais de 20 anos e ganhou reconhecimento nacional na novela Velho Chico, da Rede Globo. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje nós estamos recebendo a escritora e também a atriz Sueli Bispo. Ela é autora do livro Lágrima Fora do Lugar, livro de poesia, seu segundo livro de poesias, na verdade. Seja bem-vinda ao nosso programa, Sueli. Obrigada. Sueli, o seu último livro, lançado recentemente, Lágrima Fora do Lugar, um livro de poemas, mas você também já tem um outro livro publicado em 2009. Conta pra gente um pouquinho desse seu trabalho aí na poesia. Em 2009 eu publiquei Desnudalmas e agora Lágrima Fora do Lugar. Eu comecei a escrever poesia sem nenhuma pretensão. Eu nem sabia que eu ia escrever, não pensava assim, eu quero ser poeta, não é nada disso. E foi uma coisa completamente espontânea na minha vida. E tanto que quando eu escrevi o meu primeiro poema, que foi em 1996, ele se chama Dissimulação e ele está em Desnudalmas. Quando eu escrevi aquele pequeno poema, eu olhei para o papel e tomei um susto. Eu falei assim, isso é um poema? Isso é um poema. Aí eu guardei. Isso foi legal porque eu guardei, porque eu achei assim, uma coisa tão forte, inesperada na minha vida, que eu me emocionei com aquilo e eu falei, vou guardar isso, vou deixar aí. E aí depois, aos poucos, eu fui escrevendo. A princípio eu escrevia esporadicamente e até hoje eu também não tenho essa característica de dizer assim, eu vou escrever todo dia um poema, não. Quando o poema vem, está bem-vindo. Tem que ser uma coisa mais natural, assim, para mim é uma coisa completamente espontânea que eu não planejei, não planejo, mas acontece. Em que momento você percebe que aquele material, aquelas poesias estão prontas para virar um livro? Quando você já tem uma quantidade, assim, que eu fui escrevendo, depois eu fui escrevendo com mais frequência, e aí eu reuni uma quantidade de poemas e falei assim, não vou ficar guardando isso só para mim. Eu quero que outras pessoas, compartilhar com as pessoas o que eu estou dizendo, e aí foi que surgiu a vontade de publicar realmente o Desnudalmas. E aí eu comecei a ver essa questão mesmo, na época. Desnudalmas teve o incentivo, eu publiquei com a Lei Vila Velha. Lei de incentivo. Lei de incentivo de Vila Velha, na época, podia pessoas que moravam em outro município participar, e eu fiz isso. O que você consegue ver de diferente entre as duas obras, se tiver alguma coisa de diferente? Um amadurecimento, talvez? Eu penso que deu uma amadurecida, mas o olhar do leitor é muito importante, né? Antes de eu dizer, mas eu acho que sim, eu sinto que a minha escrita amadureceu, até porque eu estava na época do mestrado, a maioria dos poemas que estão aí foi entre 2010 e 2012, quando eu estava no mestrado, então eu acho que eu sinto que tem uma elaboração maior, um cuidado maior com a palavra. E o mestrado, que você fez é em estudos literários. Você acha que isso, então, te influenciou? Me influenciou, sim, também. Porque, tem um poema aí, minha pesquisa foi sobre o poeta Solano Trindade, que é um poeta negro da literatura brasileira, um dos nomes precursores da nossa literatura afro. E aí nesse livro, Lágrima Fora do Lugar, tem um poema em homenagem a ele, que se chama O Sol de Solano. E tem um outro poema que cita o Solano Trindade. Então, assim, e também a forma como eu passei a escrever, eu acho que eu tive esse cuidado maior mesmo, uma preocupação maior que eu não tinha em Desnudalmas. Mas, assim, eu percebo tem diferenças e tem uma continuidade também. Em Desnudalmas tem uma divisão do livro em
poemas de alma erótica, alma religiosa, alma erótica e alma de artista. E aí os poemas, eles falam desses temas, né? Da religiosidade, e da minha forma também de entender a religiosidade, que não é tão comum, que mistura as coisas, é multicultural, o erótico e a forma como eu me coloco como artista, minha sensibilidade, tudo. Aí fala disso. E está dividido, tem essa divisão em Desnudalmas. Nesse, os temas continuam presentes, o erotismo, a religiosidade, a arte, mas sem essa divisão tão marcada. Né? E em Lágrima Fora do Lugar, eu acho que eu falo mais assim, quando eu falo da questão artística, do meu processo criativo e da minha relação com a palavra e da busca dessa palavra também. O espaço do silêncio, eu falo muito do silêncio, que é de onde para mim vem a palavra que vem do silêncio, que vem do nada, sabe? Quando você menos espera. Então, em Lágrima Fora do Lugar, eu acho que eu aprofundo isso um pouco. E o seu primeiro livro você escreveu em 2009 e esse lançou recentemente em 2016. Por que esse tempo entre um e outro? É uma coisa natural para dar um fôlego, para ir escrevendo com calma, como você disse, sem pressão? Eu escrevo com calma, sem pretensão, mas aconteceram muitas coisas na minha vida, né? E uma delas foi a morte do meu pai, em 2009, no mesmo ano em que eu lancei Desnudalmas. Então, isso bagunçou um pouco minha cabeça, sabe? E meus sentimentos, tudo, é como se o chão vai embora. E aí, nesse livro, Lágrima Fora do Lugar, eu escrevi um poema em homenagem ao meu pai, que se chama Lágrimas Inconscientes, que fala, porque em 2008, que foi o centenário de Guimarães Rosa, eu fui convidada pelo projeto Viagem pela Literatura para fazer essa homenagem ao Guimarães. E aí eu escolhi o conto A Terceira Margem do Rio, que é um um conto que fala do desaparecimento do pai que vai embora, e desse pai que vai embora para uma canoa, mas vai e não vai, fica lá no meio do rio. E aí é muito forte essa experiência que eu tive com esse conto, porque ele me proporcionava assim, eu chorava muito toda vez que eu ensaiava sozinha. Eu mesmo ensaiava, eu mesmo me dirigia. E eu chorava muito, eu não entendia. Claro que o conto é muito forte, realmente, me emociona mesmo. Mas eu sou uma atriz que talvez um pouco distanciada assim, dos personagens. Eu não tenho essa coisa de me envolver. E aí eu falava, meu Deus, por que eu choro tanto? Então, eu acho que depois, quando meu pai morreu, no ano seguinte, eu fiz uma relação. E aí eu escrevi um poema que faz uma referência ao Guimarães Rosa. Você podia ler que é o autor da Terceira Margem do Rio. Você podia ler ele pra gente, esse o poema Lágrimas Inconscientes. Vou pegar aqui. Pode. A gente até se emociona de lembrar, né? Experiência forte. Lágrimas Inconscientes, para o meu pai. Um ano antes, chorava sem saber a morte do meu pai. O inconsciente brotava em lágrimas diante da terceira margem de um rio sem nome de Guimarães Rosa. A densidade do rio era tanta, o universo onírico não me fazia porvir o porvir da morte. Nosso pai entrou na canoa. Lindo. Sueli, você acha que de alguma forma escrever isso, colocar isso no papel, te ajudou a lidar com esse momento tão difícil, tão delicado, a lidar com esses sentimentos?
De alguma forma sim, não sei se eu aprendi a lidar com esse sentimento, mas é uma forma de expressar. Eu expresso o que eu sinto muitas vezes, né? E muitas sensações que eu tenho. Muitos poemas são sensações que eu escrevo. E às vezes não é nada. Nesse caso, sim, mas nem sempre é uma coisa assim autobiográfica. Mas muitas vezes são sensações, e essas sensações podem estar em mim, ou eu posso estar olhando para alguém e aquela pessoa eu vou olhar e vou sentir alguma coisa que eu vou transformar num poema. Mas é a minha expressão. Mas eu aprendo a lidar com os sentimentos por causa disso, eu não sei. Não lidar, mas talvez, é o que você falou, colocar isso um pouco para fora, né? Eu acho que quando você expressa, né, você tem consciência, de alguma forma isso vai sendo trabalhado, né? O teatro também, nesse caso, ele também te ajuda? O teatro me ajuda muito, né, porque eu era uma pessoa muito tímida, então falando da expressão, eu tinha uma dificuldade enorme de expressão, né? E com o teatro, com as técnicas que eu aprendi todas, corporais, vocais, então isso fez com que eu transformasse a minha personalidade. Então, com certeza que o teatro me ajudou muito, muito. Sueli, a gente tem mais assunto pela frente, tanto da literatura como também do teatro, né? Mas a gente continua depois do nosso intervalo, tá bom? Ok. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje a nossa equipe recebe a atriz e escritora Sueli Bispo. Sueli, já falamos um pouco sobre, na verdade, seus 2 livros publicados, né, de poesia. E falamos também, terminamos o primeiro bloco falando um pouquinho da questão do teatro, que também é muito forte na sua vida. Como que essas duas formas de arte, digamos assim, a literatura e o teatro se misturam? Uma, de alguma forma, influencia a outra, você acha? No meu caso, sim, porque a minha relação com a poesia, ela se aprofunda a partir do teatro. Antes eu lia poesia, mas assim, Mas quando eu estudava na UFS, na graduação, nos anos 90, eu fui convidada por Margarete Maia, uma amiga minha, atriz, que vamos criar um grupo aqui dentro da universidade e tal, Guardiães da Poesia. Nós criamos esse grupo e foi uma experiência muito boa, que a gente encenava os poemas. A gente passava os nossos finais de semana nos laboratórios corporais com os poemas, dançando, e depois a gente ia para a rua, para a universidade mesmo, e a gente fazia cena com os poemas. Então, ali foi despertando o meu interesse pela poesia. E isso é por volta de 1991, por aí, 92, e foi em 96 que veio meu primeiro poema. Então, tanto eu lidar ali com a poesia, daqui a pouco eu comecei a escrever meus poemas também. Então talvez foi o teatro que impulsionou. Impulsionou, é verdade. Então, no meu caso, tá ligado mesmo. E aí eu continuo essa relação do teatro com a poesia, que eu gosto de levar a poesia para o teatro. Eu gosto de encenar poemas, né? É uma característica já da minha arte, né? Eu gosto de fazer isso, tanto com... tem vários recitais e até assim, eu tenho um espetáculo que eu faço em homenagem ao Miguel Marvila, um recital para Miguel Marvila, que eu não considero simplesmente um recital, é um espetáculo que conta a história do poeta Miguel Marvila através dos poemas dele, da fala dele e não só poética, mas da poesia dele. E aí eu enceno, eu brinco com esses poemas, eu gosto de brincar com os poemas, de dançar a poesia, eu gosto disso. Em Dois no Dalmas tem um poema que fala disso, né?
eu gosto de comer poesia, de sentir poesia, dançar poesia, amar poesia. E eu gosto disso, porque eu acho que o teatro me proporcionou isso. É uma mistura, então, né, do É uma teatro com a relação literatura. corporal, que é o trabalho de corpo do ator. E um tema, digamos assim, né, que você sempre está trabalhando é a questão da cultura negra, a valorização da cultura negra. Você até chegou a comentar isso no primeiro bloco, mas a gente conversou também nos nossos bastidores. Por que você acha que esse tema ele vem sempre assim? É uma coisa natural, né? Para mim é natural, né? Eu sou negra e assumo isso. E aí é importante essa reafirmação. A gente tem que, o tempo todo, lembrar da nossa importância nessa sociedade, da nossa valorização. E isso eu acabo levando também para a arte, né? No teatro, seja na poesia. Então, assim, em Desnudalmas, eu acho que talvez isso esteja mais... Tem alguns poemas mais... Diretos, digamos assim. Tem o Oxum, tem Filha de Ansã, Negra Alma, e tem Corpos Assinalados, que tratam dessa questão. O Negra Alma mesmo diz assim: alma negra, alma branca, e alma tem cor? Se tiver, tem a cor do sono mais profundo em que mergulham todas as almas no dia final. Esse está no primeiro livro. Está em Desnudalmas. Nesse segundo livro, você acha que esse tema ficou assim mais indireto, mas é possível encontrar? É possível encontrar. Tem o poema que eu faço para o Solano Trindade, que é o poeta negro, um dos precursores da literatura afro-brasileira, desse discurso de afirmação e da valorização da nossa cultura afro, né? E também tem um outro poema que eu cito, o Solano Trindade, que é o poeta da minha pesquisa no mestrado, né? O tema da minha pesquisa, que eu falo sobre a dissertação, a importância de Solano Trindade no panorama da literatura brasileira. Então, e tem outros poemas, como o poema Justiça, que eu falo do Orixá Xangô, e tem um poema que eu escrevi que eu acho, aquilo eu não esperava que eu ia escrever assim, dessa forma, que se chama Pensamentos Frescos, que eu estou falando dos pensamentos da manhã, dos pensamentos frescos da manhã e tal, e aí vou desenvolvendo o poema, e no final eu falo pensamentos frescos como o mar, dos peixes do mar de Iemanjá. Eu não sabia que eu ia citar Iemanjá naquele poema, eu não tinha planejado isso. Então, assim, a forma, né, de eu falar em lágrima está mais sutil, diluído, não sei direito dizer, mas é uma coisa que me acompanha realmente, né? E os poetas negros, ou que se colocam dentro desse setor aí da literatura afro-brasileira, não tem que falar só necessariamente da questão da negritude. A gente fala de várias coisas, se coloca em vários temas. Sem limitações. Sem limitações, né? A gente pode falar do que for, mas é a nossa expressão e através da nossa expressão a gente vai afirmando o nosso valor. E você me contou que você tenta trabalhar isso sempre de uma maneira muito positiva, né? Como fazer isso? O que define uma literatura brasileira, né? É uma literatura que realmente coloca o negro de uma forma positiva, porque qualquer um pode falar do negro, mas é a forma como se fala. Isso eu falo disso também na minha dissertação, esse conceito de uma literatura negra, que ainda é necessário. Muitas pessoas me perguntavam, mas tem que ter literatura negra. É um espaço de demarcar, porque também muitos escritores negros, eles ficam assim à margem, quando dentro da historiografia, na literatura, muitos escritores estão ali, como o Solano Trindade, que surgiu na época do modernismo. Ele tinha características modernistas, mas ele não é citado como
como um poeta modernista. Então, quando a gente fala hoje de uma literatura afro-brasileira, é um espaço onde a gente se encontra, de demarcar esse território nosso. E a partir disso ter visibilidade, a visibilidade que não é dada para muitos desses escritores. Então, é importante ainda a gente falar de uma literatura afro-brasileira, sim. Ô, Sueli, não tem como você passar por aqui e a gente não falar sobre a novela Velho Chico. Acho que todo mundo deve te perguntar muito isso, que é o seu trabalho de atriz. A gente já falou um pouco dele, né, nos palcos, mas você pela primeira vez foi para a novela, né, numa grande produção da Rede Globo. Como é que foi essa experiência? Isso mudou um pouco, assim, sua forma de ver ou fazer arte? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Foi uma experiência maravilhosa, né? Um aprendizado muito grande. Muitas coisas. Como esse trabalho do Velho Chico teve também uma característica muito legal, que o diretor Luiz Fernando Carvalho tem um espaço onde os atores podem se encontrar e tem um tempo de preparação maior do que o comum na TV. Então, tanto que no final teve alguma matéria que eu vi na internet que fala em Velho Chico o elenco atingiu a coesão de um grupo teatral. Exatamente porque a gente fazia isso mesmo, né? No tempo da preparação, a gente parecia, quando eu cheguei lá na Globo, primeiro dia, eu não estranhei, eu vi aquilo, me identifiquei, né? Com o teatro, né? Porque eu cheguei no espaço, onde eu ainda ia fazer o teste, e eu olhei para aquele grupo de atores, assim, daqueles atores todos lá e outros que eu não conhecia, né, o pessoal do Nordeste e tal, mas aí eu olhei aquilo ali, o pessoal dançando, fazendo trabalho corporal, aí eu olhei para uma pessoa que estava sentada assim, eu falei, eu posso ir lá? Ela falou, você é do elenco? Eu falei, eu vou fazer o teste ainda. Ela falou, você pode ir. Aí eu fui ali, eu já estava na roda, né? Então a roda integra mesmo, e aí eu já fui integrado no grupo, as pessoas te dão um sorriso. Eu lembro do sorriso do Domingos, foi uma das primeiras pessoas que eu olhei assim. O Rodrigo Santoro estava nesse dia. E aí tinha uma coreografia, né? E a gente ia dançando, ia trocando de pares e tal. E eu dancei com todo mundo do elenco, assim, todos os colegas, né? E eu lembro assim, Rodrigo Santoro me emocionou muito quando eu cheguei nele, quase que eu errava o passo, a coreografia. Mas foi assim, então assim, porque a gente ali tinha aquele trabalho corporal, vocal, e também o sotaque, que a gente estudava muito, né, para conseguir essa unidade também no sotaque lá de Grotas, de São Francisco. E então foi uma experiência muito legal, que eu fui acolhida desde o primeiro momento. Luiz Fernando Carvalho, o diretor, e os outros diretores também, todos maravilhosos. A equipe todos, atores e também a equipe técnica, sabe? A gente tem que valorizar todo mundo, porque é um trabalho de equipe mesmo, é um grande trabalho de equipe, toda uma estrutura mesmo favorável, né? Porque dá as condições para você fazer um trabalho mesmo de qualidade, como a Globo faz. Isso aí é indiscutível, né? A qualidade técnica dos trabalhos da Rede Globo, né? Na dramaturgia, porque tem todas as condições. Quem dera que todos os artistas, né, pudessem ter sempre isso à sua disposição. Essa experiência, essas condições favoráveis para você desenvolver um bom trabalho, isso é muito importante. Sueli, o nosso programa está acabando, eu queria pedir para a gente terminar o programa de hoje com mais uma poesia, pode ser? Pode ser. Eu acho que eu vou falar um poema porque é uma característica também desse livro, a presença dos elementos da natureza, e tem o vento, tem o fogo e a água, o mais presente deles, né? E é o que dá nome ao livro, Lágrima, é uma lágrima fora do lugar. E então aqui tem o rio, tem o mar, tem as lágrimas. E eu acho que eu vou falar o poema Fluidez. E é interessante isso também, queria falar isso. É interessante porque essa presença desse elemento água aqui, constante, recorrente no livro. E aí eu entro na novela Velho Chico, que é a água, né, é rio, e o livro termina com um Poema para Velho Chico, que eu escrevi em fevereiro, final de janeiro. Eu estava começando o processo lá, na preparação, lá no elenco, e aí eu escrevi
sobre o meu processo criativo lá na novela. E entrou no livro, deu tempo de entrar. Mas o elemento água já estava presente e vai, né, desembocar aí no Velho Chico. Eu acho isso incrível, como as coisas se entrelaçaram, né? No meu livro e na minha vida. Fluidez. Nada detém o tempo, nem o rio e suas pedras. Nada detém o que tem que ser e acontecer. O rio flui, sem hora, sem tempo, sem atraso, mais lento, molhando as margens, os meus lábios, as suas ondas, passando por cima de nós. O tempo passa pelo rio inexorável das horas, que aproxima o beijo, fluido como o rio, que não é frio. Sueli, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Adorei o nosso bate-papo. Também. Quero deixar as nossas portas sempre abertas para que você volte com novidade. Você é muito bem-vinda, tá bom? Obrigada. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui divulgando o meu livro e muito obrigada mesmo. O programa Dedo de Prosa de hoje termina aqui. Eu agradeço muito a sua companhia. Lembrando que você pode nos enviar sugestões. Nosso e-mail é tvalias.es@gmail.com. Obrigada e continue com a nossa programação aqui na TV Alias, o seu canal cidadão.